O representante da OEA, que é a Central de Golpes dos Estados Unidos, Organização dos Estados Americanos, foi ao Brasil. Ele não tinha ali nenhum encontro com bolsonaristas, não ia se encontrar com eles, mas acabou se encontrando. Aí os bolsonaristas fizeram escarcéu, fizeram vídeo, fizeram fotos, levaram lá os familiares de um dos terroristas do dia 8 de janeiro para falar com ele, para falar que, olha, tá tendo perseguição política no Brasil e tudo mais. Saiu do Brasil, 2 dias depois lançou o relatório dizendo, democracia do Brasil tá ok, viu? Não tem problema nenhum no Brasil. E a narrativa dos bolsonaristas foi pro espaço. O relator da OEA, Organização dos Estados Americanos, esteve aqui no Brasil. A OEA reúne todos os líderes das Américas. E quando ele veio ao Brasil, a extrema-direita estava dizendo que ele vinha para acabar com Alexandre de Moraes, para acabar com a ditadura, entre aspas, que eles chamam do Brasil, veio para destruir a esquerda, e aquela coisa que os bolsonaristas, a extrema-direita, costuma tentar convencer o povo, né? O gado, né? Só que o relator da OEA, em vez de denunciar a censura no Brasil, olha aí, endossou a esquerda, atacou Nicolas Ferreira, inclusive o fundo preto do Nicolas Ferreira, né? E afirma que imunidade parlamentar não deve ser confundida com impunidade, ou seja, não é o fato de você ser parlamentar que você pode roubar, mentir, enganar, não trabalhar, né? E ficar impune, certo? O relatório de Pedro Vaca deixou de fora todas as denúncias contra Moraes e demais ministros do Supremo Tribunal Federal. Tome de lapada na extrema-direita. Apanharam. E sabe qual é a consequência disso tudo? O mequetrefe número 1, filho do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos, né? Tirou licença parlamentar. Já disse que volta no primeiro semestre desse ano. Vai voltar para a ditadura, Eduardo Bolsonaro? A ditadura que só existe na cabeça dos bolsonaristas. A ditadura que os bolsonaristas insistem em dizer que existe no Brasil, mas só existe na terra plana. Nem o representante da OEA viu ditadura no Brasil. Foi endossar o que a esquerda diz. E falou que não pode ser confundida imunidade parlamentar com impunidade. Ou seja, parlamentar bandido tem que ser preso. Vocês lembram quando os bolsonaristas deram 72 horas para a intervenção das Organizações dos Estados Americanos? Quando vieram os inspetores aqui, né? Lembram? Terminaria tudo. Tudo deu em nada. OEA ignora a censura do STF. A censura! Só pode ser a Oeste mesmo, né? A direita e condena a peruca de Nicolas no relatório. Tudo deu em nada. Já vai curtindo esse vídeo aqui, vai compartilhando e vai comentando. Senão não adianta. A esquerda tem que dar a mão para a esquerda. Os valores progressistas estão aqui desconstruindo nozes e da cabeça dos bolsonaristas. Vamos lá para a notícia? Vamos lá então. A Comissão Internacional de Direitos Humanos da OEA divulgou seu relatório anual sobre a liberdade de expressão e, para o desespero dos bolsonaristas, o documento não validou as acusações de censura feitas por aliados do Bolsonaro. Em vez disso, a entidade criticou duramente o episódio em que o deputado Nicolas Ferreira, sobrou para ele, usou uma peruca no plenário da Câmara para zombar de mulheres trans no Dia Internacional da Mulher, classificando a atitude como preocupante, ataque às questões minoritárias. O relatório, ao contrário do que se esperava, os bolsonaristas já estavam prontos já para a OEA intervir no Brasil, não fez críticas diretas ao STF, embora mencione a suspensão da Rede X por decisão judicial e restrições impostas a Felipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro. Mas não há qualquer condenação de forma
mais direta a atuação da justiça brasileira, frustrando o discurso que aqui no Brasil a gente vive sob uma ditadura, tudo é censurado, promovido, claro, pela extrema-direita. Outro ponto destacado foi a preocupação com a repressão policial contra jovens que protestavam contra o aumento das tarifas de transporte público em São Paulo. Então está aí o relatório, tudo deu em nada, e aquilo que os investigadores externos viram aqui não deu em nada nas expectativas, mais uma expectativa frustrada. Comente aqui, compartilhe, tem que comentar, senão não adianta. Tudo errado para a direita. O saiu pela culatra. Vocês lembram que a OEA veio ao Brasil para verificar a liberdade de expressão, meu amigo? Pois saiu um relatório nessa quarta-feira, 14. E eu já vou ler aqui para vocês. Tudo que a direita pensou saiu errado. Tem outras notícias aqui também, mas vamos aqui para a primeira. OEA ignora a censura do STF à direita e condena a peruca de Nicolas Ferreira em relatório. Aqui eu estou lendo na revista Oeste, que é da direita. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, CID, vinculada à Organização dos Estados Americanos, OEA, apresentou seu relatório anual de liberdade de expressão na última sexta-feira, 9. O texto omitiu qualquer crítica direta às decisões do Supremo Tribunal Federal que restringiram manifestações públicas de vozes associadas à direita no Brasil. Em contrapartida, destacou o episódio que envolveu aí o deputado Nicolas Ferreira por ter utilizado uma peruca loira durante um discurso e tratou o ato como uma violação relevante dos direitos humanos. Vocês estão entendendo aí? Eles esperavam uma coisa e acabou aí acontecendo outra. Urgente! Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo estão em Washington para discutir possíveis sanções ao ministro Alexandre de Moraes. Alô, estimados e estimadas, mais 24, 48 ou até 72 horas. O bolsonarismo, ele vive de uma esperança sempre utópica que nunca se realiza na realidade. Agora as redes sociais estão divulgando aqui, você está vendo as imagens que o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bananinha estão prometendo mais uma sanção ao ministro Alexandre de Moraes. Agora sim, agora vai. Mas as redes sociais não estão poupando os memes que estão, e durante a minha fala vocês vão ver muitas imagens dos memes dos contrários aos bolsonaristas. De novo, toda semana anunciam sanções contra Alexandre de Moraes. Mais 72 horas. Aguardem. Eles sempre fazem essas fotinhas em frente à Casa Branca para fingir estar em contato com Trump. Eles são patéticos. Outro diz kkkk. No dia que alguns cidadãos americanos resolverem entrar na justiça dos Estados Unidos contra esses dois patetas, eles vão parar com isso. Ai, meu Deus, que novela mexicana. Olha só esses caras novamente. Outros dizem assim: Bananinha, você é um M. E este gado lixo acredita que nas suas pataquadas. Daqui a pouco vem para ecoar os delírios em inglês. Você é um lixo. Barbaridade. O avô de um, General Melancia, abriu a porteira do país para os comunistas. O pai do outro, é um frouxo e traidor, entregou tudo de vez. Que dupla amaldiçoada é essa? Eis o DNA que acabou com o Brasil. E você acredita novamente em 24, 72 ou 48 horas? Comente aqui. Você não quer isso aí, afastamento familiar. Na casa dele aqui, eu estou bancando a despesa dele agora. Em grande parte eu estou bancando. Se não fosse o Pix, eu não teria como manter essa ajuda para ele, que ele está sem salário lá fora. E tem feito o seu trabalho lá, ele tem uma certa liberdade com a família do presidente. Ouviram bem? Ele disse explicitamente que o filho 02 está sem salário lá fora. Ele não usou a palavra trabalho, porque trabalho é uma palavra que não existe no vocabulário dessa família de golpistas, porque simplesmente
nunca trabalharam na vida. Sempre viveram às custas do nosso trabalho, dos impostos que nós pagamos. Mas, como ele mesmo disse, ele está sustentando o filho que mora numa mansão com o dinheiro do Pix que os otários fizeram para ele. E com certeza alguns ainda continuam fazendo, né? Afinal, para ser trouxa, basta ser bolsonarista, né, gente? E quanto ao laranjão do Donald Trump, se vocês são tão íntimos, por que seu filho não está ganhando um salário lá na terra do tio Sam? Porque precisa trabalhar, né? Esqueci. Mas ele não tem uma empresa lá? Tem, né? Será que não tá dando lucro? Mas olha, se o dinheiro do Pix por acaso acabar, lá vocês têm 30 imóveis. Aí você pode ir vendendo para o teu filho vivendo bem bom lá nos Estados Unidos. E você, infelizmente, não vai poder visitar ele nunca, porque além de você estar sem passaporte, você vai ficar preso, né? Então, tu vai ter que sustentar muito ainda o banana, hein? Ô, camarote, vai caçar um canavial de tora, de rola. Ai, que saudade do Boechat, hein, Cláudia? Este sim faz falta para a humanidade, que fazia um jornalismo de verdade. Agora as feministas da Globo News de plantão, quando convém, né? Quando o nhonho da Federal atacou Gleice Hoffmann, a chamando de prostituta, as feministas de ocasião ficaram caladas, não deram nenhum ataque de pelanca, né, meu amor? Agora, quando o Lula chamou a mesma Gleice Hoffmann de linda, aí vocês deram uma crise de pelanca. Nossa, vou até pena aí pela Globo News. Vocês não têm vergonha nem um pingo na cara de vocês, né? Dizer que isso aí é jornalismo. Só se vocês fizeram jornalismo à distância, né, meu amor? Porque tá descaradamente que isso daí é uma rede social do talarico de Freitas, cara de areia mijada, cara de asfalto, que agora mesmo está destruindo a favela do Moinho, retirando moradores para fazer limpeza étnica em São Paulo, como fizeram com a Cracolândia, levando os moradores em situação de rua, dependentes químicos, para as periferias de São Paulo, causando um verdadeiro caos para toda a população das periferias, que estão assustadas com a quantidade de moradores e também dependentes químicos abandonados à própria sorte, para eles limparem o centro de São Paulo para entregar às grandes empresas imobiliárias, explorando aquela área para fazer os seus arranha-céus de milionários. Agora, isso vocês não contam, né? Uma crise institucional que está agora em São Paulo e vocês 24 horas atacando a Janja. Vão tirar a Janja da boca, vão curar as suas invejas na terapia, porque tá foda, hein? Tá descarado demais. Agora, também quero dizer para vocês que a crise diplomática que abriu-se com a China, onde Lula esteve trazendo mais de 27 bilhões de dólares, tá, meus amores? Dólares para o Brasil, que vocês não contaram, uma viagem linda, de uma magnitude escancarada, onde o Brasil foi recebido com as maiores honras de Estado do mundo, como Lula é recebido em todo o planeta Terra, em todas as nações. O Lula é respeitadíssimo, ovacionado, admirado. Mas vocês deixaram de dar esta informação importantíssima para dizer que Lula abriu uma crise diplomática. Tanto abriu que a China acaba de liberar a entrada de brasileiros por 30 dias sem o passaporte lá na China. Vocês estão sabendo ou a gente está contando aqui em primeira mão para vocês? Já que vocês não sabem de nada, de nenhuma informação oficial, a não ser de fofoca, porque é para isso que vocês estão prestando agora. Um bando de fofoqueiros que deixaram de fazer jornalismo para fazerem fofoca. Para, que tá feio. Babei.
Pessoal, isso aqui chega a ser cômico. Olha só como que a grande mídia funciona. O presidente Lula está viajando para a China, conseguindo dezenas de bilhões de novos investimentos para o Brasil, e a grande manchete que a mídia tem para dar para poder acusar ele de alguma coisa é que ele comprou um terno de R$850. É importante? Não sei, mas que tal se a mídia de fato divulgasse em peso que o Lula trouxe 27 bilhões direto do governo chinês para fazer obra aqui? Ou mesmo que o maior aplicativo chinês vai colocar 5 bilhões de reais aqui no Brasil para poder expandir as suas operações. Ou mesmo, mais importante do que divulgar um terno é divulgar que por meio da China e da Dilminha nós vamos criar uma ferrovia transoceânica que vai simplesmente ligar o Oceano Atlântico aqui no Brasil até passando por vários países, o Oceano Pacífico, gerando bilhões para esses países e também gerando novos empregos. E não acaba por aí não, tá? Porque a pedido do presidente Lula, agora os brasileiros não precisam mais de visto para poder entrar na China durante os 30 primeiros dias. Ou seja, por mais que a grande mídia queira queimar o Lula de qualquer jeito, não vão conseguir porque os resultados estão aí. Diferente desse aqui, que só ia viajar para poder roubar as joias do povo. Divulgar ao máximo esse vídeo, gente, pro Brasil inteiro saber o que o Lula tá trazendo pro Brasil de bom. Bolsonaro, só para eu entender aqui uma coisa. O Eduardo Bolsonaro não foi para os Estados Unidos para aplicar sanções ao Alexandre de Moraes, a todo o Supremo, ao PGR e ao Brasil? Não era esse o motivo dele estar nos Estados Unidos? Então, aí não veio um representante do governo Trump aqui? Não era para analisar possíveis sanções contra Alexandre de Moraes, ministro do Supremo, e o PGR e ao Brasil? Então, sabe onde está hoje o Barroso, o presidente do Supremo, e o Gonê, que é o PGR? Estão lá nos Estados Unidos, entraram de boa. Eu só queria saber, o que aconteceu? Não deu certo, Bolsonaro? O que aconteceu? Eles estão lá de boa, entraram, não tiveram problema. O que o Eduardo Bolsonaro está fazendo lá? Não deu certo? Ah, que pena, Bolsonaro. É mais um plano infalível que não deu certo. Será que ele mentiu para vocês? Será que ele mentiu de novo e vocês acreditaram? O que aconteceu que o Barroso e o Gonê estão de boa lá nos Estados Unidos? Responde aqui para mim nos comentários. Para terminar o genocídio, a palavra eu vou repetir aqui. Para terminar o genocídio na faixa de Gaza. Toda divergência que eu possa ter com o Trump, ou ele possa ter comigo, eu acho que a decisão dele sobre a guerra foi importante. Foi importante, porque você tinha o nosso amigo Biden falando em guerra todo dia, falando em destruir a Rússia todo dia. O Trump veio e fala, não, eu preciso fazer paz, eu preciso parar com essa guerra. Eu achei ótimo. E eu espero que ele possa dar uma contribuição para terminar o genocídio. A palavra eu vou repetir aqui. Para terminar o genocídio na faixa de Gaza. Aquilo não é uma guerra. Aquilo é um genocídio. A única coisa que eu quero é o seguinte, é que a ONU possa tomar uma decisão. E se o Trump contribuir para isso, agora se ele quiser fazer daquilo um resort, não dá certo. Ali nós temos que saber que ali é um pedaço do mundo onde moram homens e mulheres que precisam ser respeitados tanto quanto eu quero ser respeitado. E eu não estou falando como dizem alguns fascistas de judeus e palestinos. Eu estou falando do exército de Israel contra o povo palestino. É importante registrar, porque tem muita maledicência em algumas pessoas. Não cumprimentei porque eu estava conversando com o meu pessoal sobre a questão da segurança na saída, que estava uma confusão muito grande, e eu não cumprimentei, não vi, não olhei nem para o lado, eu não vi o Trump, na verdade. O que nós vemos é o Lula detonando o Donald Trump, foi na Rússia, detonou o Trump, foi na China, detonou o Trump quietinho, sem ligar para o Brasil. A única vez que o Trump mandou um enviado especial ao Brasil foi o seu enviado de Ministério da Economia para falar com o Haddad, e o Haddad falou, a conversa foi super, hiper, mega produtiva, a receptividade aí do lado dos estadunidenses tá excelente, a gente vai fechar aí acordos com eles também, ou seja, o Brasil, ao mesmo tempo que fecha acordo com China e Rússia, fecha com os Estados Unidos. Tá em todos os lados, Lula. O presidente da Argentina, Javier Milei, disse hoje que irá seguir o mesmo protocolo que Donald Trump, irá começar uma deportação em massa de pessoas, estrangeiros que estão na Argentina, mas que não são nacionalizados e estão lá ilegalmente ou até legalmente, segundo ele. Ele disse que é um caso de ser averiguado.
E ele ainda falou mais, aponta que brasileiros, por ser o número maior de pessoas que estão ilegal trabalhando na Argentina, estão na primeira lista da deportação. Não é segredo para ninguém que Javier Milei é um dos maiores fãs aí de Donald Trump, né, que começou a chocar o mundo com a sua massa de deportação, né, enviando todo mundo para fora, até as pessoas que estavam legalmente. Ele não gostou, colocou para fora. E Javier Milei diz que fará a mesma coisa. Ele levanta a Argentina hoje, né, a bandeira argentina, como se fosse o mesmo nível, o mesmo peso de uma bandeira americana. E ele falou o seguinte: quem quiser trabalhar aqui no nosso país ilegalmente não vai ter vez, vamos colocar para fora. E se quiser trabalhar legalmente, terá que pagar. Ele cogita fazer a mesma coisa que Donald Trump, vender um card, né, um cartão de nacionalidade por um preço bem alto. Que eu acho que se colocar em real não vai ser tão alto assim não, já que a moeda argentina não é tão valorizada, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. E você, o que tá achando de toda essa valentia aí de Javier Milei, o grande presidente da Argentina? Deixa aqui nos comentários.